Foi o maior artilheiro de Copa do Mundo até hoje, com 9 gols, ninguém superou ele. No Brasil não tem, né? Não existe atacante mais difícil para marcar do que Ademir. Um craque com letra maiúscula. Os maiores centroavantes do futebol brasileiro. Quando chutava no gol, ele não errava. Ele jogava nas 5 posições do ataque. Era uma máquina de fazer gol. Realmente um jogador excepcional. Era grande estrela. Pesava na balança. Chutava com os 2 pés. Imprevisível. Espetacular. Todo mundo queria ser Ademir. Aproxima-se do gol do Brasil e atira! Gol! O segundo lugar para o Brasil não serve. Então eu chego aqui, saio no Rio de Janeiro, tenho muitos amigos, o cara chega e diz, me apresenta o filho dele, esse é o Ademir, jogou na Copa de 50. Quer dizer, ele não diz que eu fui campeão pelo Vasco, que eu fui campeão pelo Sport, que eu fui campeão pelo Fluminense, que eu fui campeão pan-americano, sul-americano. Não, ele diz, foi aquele que do Maracanã, que o Uruguai venceu. Esse é o Ademir. Quer dizer, e os outros títulos que eu tenho acabaram. Eu sou o eterno vice-campeão. Aquela seleção de 50 tinha jogadores que, se não houvesse perdido a Copa de 50, estaria hoje em toda a galeria, estaria sendo lembrado. Vocês não estariam precisando fazer um levantamento histórico da vida do Ademir, porque ela estaria plantada em todos os lugares. Cidadão pernambucano, nascido na zona sul da cidade e que começou sua carreira futebolista jogando no Centro Esportivo do Pina, que trajava uniforme verde e preto, coisas lindas e linhas horizontais. O Pina foi fundado em 34, 35 para 36 ele chegou no Centro Esportivo do Pina. 2 anos depois foi 3. Vários clubes queriam levar ele daqui, outros amador ele não queria, porque ele gostava do bairro do Pina, nasceu no bairro do Pina aqui com o pai dele, sempre gostou do Pina, então ele não queria sair daqui. Chegou aqui no infantil, cresceu, onde o pai dele levou ele para o Esporte Clube do Recife. Eu ouvi falar exatamente pelo juvenil que eu vinha ver o esporte. Aqui onde nós estamos, que o esporte tinha um belo jogador que era Ademir, filho de Muriçoca. Muriçoca, Antônio Menezes. E então, realmente o rapaz correspondia. Era um senhor jogador de futebol. Do tempo em que ele esteve nas divisões de base do Esporte Clube do Recife. Ele fez muitos gols, sempre acabava como artilheiro, todas as competições. Na época de Ademir, do juvenil, ele foi o jogador número 1. Número 1. O número 2 veio longe dele. A ida de Ademir para o primeiro time foi pacífica. Um disse que ele ia para o primeiro time e o resto endossou. Ele foi campeão invicto. E a última partida do Campeonato Pernambucano, ele ganhou para o Náutico nos aflitos de 8-1. Ele fez logo 3 gols. A maioria. Quer dizer, tinha craque de todo lado. Para dar 8-1 no Náutico foi diabo. Ele fez logo 3. Houve uma excursão do Esporte Clube do Recife pelo Brasil, vitoriosa, por sinal, o time era muito bom, tinha vários jogadores excelentes. O Nordeste figurava, digamos, praticamente de forma decorativa no mapa do futebol brasileiro.
Então, quando apareceu esse time... Totalmente desacreditado. Mas o Sport saiu e começou a ganhar de todo mundo. Que isso é um fenômeno? Não. É um time jogando melhor do que vocês. Somente isso. E foi assim que o Sport cristalizou uma excursão que se previa como simples, pequena, grandiosa, exultante. A Odisseia do Esporte. Foi o Sport de 1941. Esse time do Sport fez história no Brasil. Foi o melhor time que o Sport já teve em todos os tempos. Quando um jogador arrebentava contra o time do Vasco, a diretoria ia lá e contratava. Foi assim até com o próprio Ademir, que veio para o Vasco depois de um amistoso, em 42, Vasco Sport, que o Ademir meteu 3 gols, deu passe para os outros 2. A diretoria foi lá e... Pô, Fornecimento que se projetou ao longo dos anos do Esporte Clube do Recife para o Vasco da Gama do Rio de Janeiro. Primeiro Ademir, depois veio vieram Vavá, Almir, Pernambuquinho, Juninho e por aí afora. Como homem, como atleta, ele foi de muito valor para o Clube de Regatas Vasco da Gama. Eu costumo dizer que eu sou um vascaíno bem nascido e bem criado, e sem dúvida graças ao Ademir. Né? Ademir me proporcionou tardes de domingo inesquecíveis. Foi o grande artilheiro da época do Expresso. Era fantástico, fazia gol de tudo que era jeito. Desde o início até o 52, 53, ele ainda era artilheiro mesmo no final da carreira. O Expresso da Vitória era exatamente o que ele diz. Era o Expresso em função de um trem que vinha e atropelava tudo que aparecesse pela frente. E era a base da seleção brasileira. Para a história do Vasco, a passagem do Ademir foi muito importante. Era um jogador em que o Vasco excursionava a Europa e tal, e os contratos, e faziam questão que o Ademir participasse. O nome que ele tinha não só no Brasil, como no mundo. Por onde nós andávamos pelo Brasil, o torcedor do Vasco dessa época lembrava muito dessa geração, dessa grande equipe que o Vasco teve, do Expresso, do Expressinho, e o Ademir sempre como uma referência. Eu não estou aqui sendo modesto, não. Acho que o Ademir está uma faixa acima. O número que ele gostava mesmo era 9. Se dizia mais 9. Sei que depois que ele estava no Vasco e parecia que não ia sair, aconteceu de o Fluminense atravessar uma crise de derrota, tal, como grande campeão, e Gentil Cardoso, apertado, disse: me dê Ademir, que eu ganho o campeonato. O Gentil falou: me deu o Ademir que eu dou o campeonato. Eu só quero Ademir. Se vocês me derem Ademir, o Fluminense é campeão. Me dá Ademir que nós seremos campeões. Dê-me Ademir e eu daria um campeonato. O Gentil Cardoso fazia questão de falar muito bem o português. Então, veja a frase como muita gente diz: me deem o Ademir que eu dou o campeonato, que eu dou o campeonato. Não, a frase foi: deem-me o Ademir que eu lhes darei o campeonato. Então o Fluminense contratou Ademir por um rio de dinheiro. Sou tricolor de coração, sou do clube tantas vezes campeão, fascina pela sua disciplina o Fluminense. O Ademir conseguiu sair do Vasco, porque o pai dele foi o primeiro empresário que apareceu no futebol brasileiro. Seu Menezes era o nome dele. Tio Antônio.
Era uma pessoa pequena, magrinho, então por aí era chamado de Muriçoca. Muriçoca é pequenininha e magrinha, né? O pai dele? Papel importante não, foi principal. Bom, o principal foi ele, que foi o craque. Mas o pai dele é que fez tudo. O pai dele que trouxe ele para o Rio, o pai dele é que tomava conta dos contratos, o pai dele é que cuidava de tudo. Dizem que o pai dele inventou essa profissão de empresário. Ninguém tinha. Tanto que tinha jogador que assinava uns contratos mirabolantes. Os contratos do Ademir eram maravilhosos, porque o pai é que fazia tudo. O Ademir nem tomava conhecimento. Ele dizia, assina aqui. O Ademir jogou 2 campeonatos pelo Fluminense. Em 46, que houve uma decisão de 4 times, e dentro dessa decisão não estava o Vasco. Os times eram o América, o Flamengo, o Botafogo e o Fluminense. Chegaram todos empatados. Então, tiveram que decidir em campo. Foram os 4 para o que chamaram de supercampeonato. Um jogo transcorrendo normal, foi enfiado uma bola para Ademir. E quem foi dar o combate fui eu. E ele cumpriu a palavra, sabe? Deu o campeonato para o Fluminense. Terminou a partida! Fluminense campeão de 1946! Eu era Ademir. De maneira que eu torci pelo Vasco quando ele foi do Vasco. Foi pro Fluminense, torcia pelo Fluminense. Ademir era o famoso queixada. Era a marca registrada dele, foi o que eu mais gostei. Não entendi Ademir sem queixo, não. O Ademir, eu acho que na sua época era o número 1, no resto da dúvida. A percepção que ele tinha, onde a jogada ia se produzir, era fantástica. Um jogador que fez até com que fossem modificadas as táticas defensivas no futebol brasileiro. Ele revolucionou sim, é verdade. Foi o criador do famoso rush. Os locutores de rádio na época criaram essa história do rush do Ademir, né? O rush para a área do Ademir. Era quando ele partia para cima da área, para invadir a área, entendeu? E os backs que se cuidassem. Jogava de meia direita, mas um pouco mais à frente, pelo menos desde que eu vejo futebol. Não havia visto ninguém jogando assim. Sendo meia, centroavante sempre jogou ali. Ele atuava quase do lado do centroavante. Ele era como o Luiz Mendes, que criou essa expressão, ponta de lança. Ele já era um quarto atacante, já começava a ver a variação para o esquema 4-2-4. Eu acho que ele era um jogador diferenciado até por isso, porque ele já pensou na frente, ele criou uma forma de jogar diferente. 47 ele jogou pelo Fluminense, aí já não foi tão feliz. O Vasco foi campeão invicto. Ele jogava no Fluminense e o coração em São Januário. Ele ficava pensando no Vasco. Terminou o contrato, o Vasco pagou o que ele tinha, ao Fluminense, que tinha direito a receber, e ele veio para o Vasco da Gama. Foi uma alegria, é a volta. O Vasco foi o primeiro time, aquele Vasco do Ademir, o Expresso, foi o primeiro time do Brasil a conquistar um título internacional fora do país. Em 48 foi o campeonato, era o Torneio dos Campeões, realizado no Chile. O título de 48 foi, quando o Vasco conquistou, foi o status de Copa do Mundo. Desfile na Avenida Presidente Vargas, o dia inteiro de comemorações, de saudações, de homenagens, porque o futebol brasileiro não havia ganho nada no exterior. O título internacional, nem com a seleção brasileira, o Brasil tinha ganho nada. Todo brasileiro se sentiu orgulhoso daquela vitória daquele time. Em 49 foi campeão invicto e em 50 foi o primeiro campeão do Maracanã. Foi o primeiro campeão carioca, já no advento do estádio do Maracanã. Em 1950, o Vasco teve 11 jogadores convocados para a seleção brasileira. E não jogaram os 11, mas jogavam sempre uns 8, 7, 8, jogavam na seleção brasileira. Tinha gente que nunca tinha ido a futebol, senhoras de idade e senhores de idade, enfim. O Brasil se dedicou à Copa do Mundo, o Brasil inteiro. Aquela coisa que ia ser grandiosa, festiva, ia tudo dar certo. O Brasil dando um show de bola, porque era uma festa,
E Ademir lá brilhando lá. Eu sou brasileiro, tu és brasileiro, muita gente boa brasileira é. Vamos torcer com fé no nosso coração, vamos torcer para o Brasil ser campeão. Salve o nosso estádio municipal no campeonato mundial. Salve a nossa bandeira verde, ouro e anil. Brasil, Brasil, Brasil. O Brasil com toda a chance, né, de ser campeão em casa, inauguração de um estádio monumental como o Maracanã. E quando uma equipe só dá de goleada era 4, 5, 6, 7, era claro, jogando dentro do Brasil, numa final, todo mundo acreditava que era o Brasil que ia ganhar. Quem não acreditava? Havia um jornal no Rio de Janeiro que chegou a ser vendido no dia do jogo final, com o retrato do time do Brasil como campeão, só não dizia o score. Eu trabalhava num jornal e que já de véspera tinha feito uma edição especial com o Brasil campeão do mundo. Eu sou brasileiro, tu és brasileiro, muita gente boa brasileira é. Vamos torcer com fé no nosso coração, vamos torcer para o Brasil ser campeão. Salve o nosso estádio municipal no campeonato mundial. Salve a nossa bandeira verde, ouro e anil. Brasil, Brasil, Brasil. O Brasil entrou em campo friaça, que por sinal era um jogador do Vasco, fez 1-0. E aí, Deus do céu, o time joga pelo empate em casa, é melhor, reconhecidamente melhor do que o time do Uruguai. Sai na frente do placar, já ganhou, já ganhou, já ganhou. Fez 1-0, está com o jogo ganho e de repente leva o primeiro gol. A pelota chegou ao seu destino. Bigode tenta o Barrinho, falhou, bola para Guida, centrou a boca do gol, emendou Schiaffino. Gol do Uruguai! Gol do Uruguai, Schiaffino! E os caras foram para cima do Brasil, fazendo das tripas coração e viraram o jogo para 2-1. Corre Guida, aproxima-se do gol do Brasil e atira! Gol! Do Uruguai, Guida. Muita gente chorando, mas o que predominou mesmo foi o silêncio, né? O silêncio daquelas 200 mil pessoas. Ali eu entendi a expressão silêncio ensurdecedor. Né? Era um silêncio ensurdecedor. Pessoas saíam assim, como se o mundo tivesse acabado. Ninguém acreditava. Ninguém. Que até hoje é a maior frustração do futebol brasileiro. A ferida foi muito dolorosa. Todos eles ficaram mais ou menos marcados para o resto da vida. Ele contava que ficou muito mal. Ficou muito mal. Saiu do jogo, ele nem para casa foi. Porque Ademir lutou até o último minuto. Inclusive a imprensa da época elogiou muito a atuação dele. O próprio Ademir disse que houve um momento no final do jogo ali, eu me lembro que ele me contou isso, em que quase ele fazia o gol do empate, que significaria o título para o Brasil. Ele disse que se aquela bola tivesse entrado, ele teria sido nomeado ministro de Estado, ou ganharia o título de senador e tal. Talvez até a gente ganhasse o primeiro presidente pernambucano antes do tempo, né? Se o Ademir tivesse feito aquele gol. Eu lutava, andava, corria, mas eu não sentia aquela emoção, não estava dentro de mim, eu não me sentia normal. Tanto que eu tive uma oportunidade de fazer o gol no final. Aproxima-se do gol, levanta para Ademir, cabeceou Ademir, mandou o máximo de para espetacular defesa do arqueiro. Se o Ademir empatasse aquele jogo, aí não adianta. Aí ele ficaria. Hoje
A discussão é a seguinte, Pelé ou Ademir? Né? Hoje a discussão seria essa. Eu acho que uma discussão até que cabe. Ele seria endeusado. Estaria consagrado, merecidamente consagrado. Se você imaginar um jogador que teve a 1 milímetro da glória, assim, de ser o primeiro campeão mundial, e de repente ele disse que ele mostrou as medalhas, umas coisas que ele tinha recebido, eu acho que do próprio Uruguai, o reconhecimento, assim, umas homenagens a Ademir e de outros países estrangeiros, né? Ele dizendo mais ou menos que tinha recebido mais homenagens fora do Brasil, de países fora do Brasil, do que dos próprios brasileiros, pelo fato de ter sido vice-campeão do mundo, né? Ele até terminou a entrevista assim, ele dizendo que aqui no Brasil você ser vice no Senado é a mesma coisa. Ele vai passar o resto da vida sendo... E como passou, né? Você lembra daquele? Foi ele que perdeu a Copa de 50 para o Brasil. Campeão do mundo. Ele nunca disse... A única melhor coisa que eu queria ter na vida era o título de campeão do mundo. Ele nunca disse, mas não precisava. Eu sou o eterno vice-campeão. Eu e a turma de 50. Quem é Ademir Menezes? Ademir Marques de Menezes, nunca ouvi falar. Não, nunca ouvi falar não. Ademir, o que eu me lembro é o Ademir da Guia do Palmeiras, né? Agora esse Ademir Menezes não tem nada a ver com essa estátua não, né? Ademir Menezes, não sei nem quem é que estava. Quem é esse Ademir Menezes? Queixada que eu conheço é essa aqui minha. Mas é pegadinha agora, eu sinceramente, particularmente não sei. Não lembro. Eu só sei do gol da final. De Gígia fez o 2-1 contra o Brasil, contra o Uruguai na década de 50. Isso eu lembro. Não. Queixada? Não, nunca ouvi falar não. Se eu soubesse quem era, eu opinava, mas não sei quem era. Contratiu Ademir, gol! Gol do Brasil, Ademir! Oi, zum, 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 tá faltando. Oi, zum, 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 tá faltando. Bateu asas, foi embora, não apareceu. Nós vamos sair sem